E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fábio da Eu Camino e hoje eu vou fazer mais uma vez um vídeo que é um vídeo de interesse coletivo da galera que anda de Harley. Vamos falar sobre troca de guidão. Eu fiz um vídeo há muitos anos atrás e eu queria atualizá-lo em relação a essa explanação, até para você que vai trocar o guidão da sua moto, ou pelo menos tem curiosidade sobre isso, entender quais são as vantagens e desvantagens de cada modelo para cada uso. Para fazer esse material, eu peguei emprestada a moto do meu amigo Felipe Bray, que é uma Road King. Uma Road King que está muito bonita já, na linha Rushmore, nessa azul com cromo, uma moto maravilhosa. E por que eu escolhi essa máquina? Como essa máquina tem um guidão muito aberto, vai ficar muito fácil para a gente, não tendo carenagem, de sobrepor os guidões aqui e tentar aplicar as diferenças aqui para vocês de um guidão para o outro sem ter que fazer uma troca muito grande, sem ter que ficar desmontando uma moto ou outra para chegar o vídeo para você e você ter uma noção do posicionamento em cima da motocicleta. Enfim, foi colocado no cavalete aqui para ficar reto, vou tentar mostrar para vocês o melhor. Claro que o melhor para mim de repente não é o melhor para você. Lembrando, eu tenho 1,89 m, eu sou bem alto, sou compridão, tenho os braços e pernas compridos, então o modelo de guidão que vai servir para mim talvez tenha uma pequena diferença do que vai servir para você de acordo com a sua estatura e com o seu tamanho, né, seu posicionamento, comprimento de braço e perna, tudo isso conta, não é só a altura. Isso aqui é um guidão que comumente é chamado como chifre de boi. É uma ideia de um beach bar ou alguma coisa assim, um guidão que ele é baixo, largo e bem aberto. A pegada nessa máquina aqui, ela fica bem aberta, com o peito aberto no vento, né? E você fica com a coluna um pouco inclinada para frente, o que não vai ser o guidão mais confortável do mundo, mas te traz um posicionamento muito show num modelo que é icônico como essa Road King. Dá uma olhada como esse guidão é largo e olha a minha posição. O que vai acontecer se eu rodar muito com uma moto como essa? Dentro do meu conhecimento do que eu faço, da minha estatura, isso aqui vai me cansar um pouco as costas. Aqui em cima isso vai me cansar também. E o pullback é uma coisa que nós vamos falar também, por ser muito atrasado, esse pullback está muito para trás, eu vou ter um pouco de cansaço aqui na parte dos braços. Isso que vai levar a utilização do guidão a trabalhar alguns músculos no seu corpo. E se você começar a pensar da forma mais prática, você vai escolher um guidão que te faz trabalhar com menos músculos, que vai fazer você perdurar mais tempo na motocicleta, isso caso, se for interessante para ti fazer longas viagens e ficar muito tempo em cima da motocicleta. Uma outra característica desses guidões que tem o pullback muito atrasado, e isso é uma característica de muitos modelos da Harley, é que, imagina um cara mais alto como eu, você vai fazer a curva, olha como isso aqui chega próximo do teu corpo. Olha como isso aqui está quase entrando em conflito com a minha perna. Cada vez que eu curvo a moto, olha aqui, ó a minha perna, olha como que eu faço, olha a abertura das minhas costas aqui, o tanto que eu estou fazendo de trabalho. Imagina que eu estou movimentando a motocicleta, eu estou com a barriga aqui para cima do tanque, eu estou com o braço extremamente esticado, eu tenho 1,89 m, sou bem alto, eu estou com o braço extremamente esticado para fazer essa movimentação. Olha como eu me declino sobre a moto para fazer isso. Essa é uma desvantagem de um guidão baixo como esse. Fora o que, você vai ter que se alongar muito, deitar sobre a moto e te tira um pouco do seu centro de massa, onde você está sentado, te atrapalhando um pouco a condução. Mas mesmo assim não posso tirar a beleza desse guidão, que no layout dele, na minha opinião, é um dos mais bonitos que tem. Agora vamos falar sobre o clássico Ape Hanger. O que significa Ape Hanger? Ape, macaco, hanger, pendurado. Basicamente a ideia desse guidão, de quem desenhou isso aqui, é gerar uma alusão ao macaco pendurado, porque você fica com os braços para o alto, o famoso seca-sovaco. Vamos falar sobre isso aqui, o famoso seca-sovaco. Vou apoiar aqui em cima dessa máquina para que a gente possa ter uma ideia da diferença entre um guidão e outro. Esse guidão aqui de baixo, você tem um guidão
de 5 polegadas, tá? 5 polegadas é a medida básica de altura dele, fora a parte do design, que o design você vai escolher do guidão. Esse guidão aqui, ele é um guidão de 5 polegadas. Esse outro aqui é um Ape Hanger de 14 polegadas. Por que que eu peguei ele? Porque se eu for falar em Ape Hanger, eu vou falar no clássico. Isso aqui eu imagino que seja, ou pelo menos seja a ideia do que seria o clássico Ape Hanger nessas motocicletas. Esse guidão aqui, ele tem uma base de 12 polegadas de largura, e colocando ele aqui na motocicleta, eu vou fazer uma simulação aqui, vai ficar um pouquinho mais alto, né, do que seria, porque eu não estou com a posição no riser, mas eu ficaria mais ou menos aqui. Isso aqui vai me trazer uma posição muito boa de pilotagem, tá? Vou baixar um pouquinho aqui, como ele ficaria na altura do riser, vai me dar uma posição muito boa de pilotagem esse guidão aqui, porque eu estou com o braço na linha do peito. Isso aqui facilita muito, na escolha de um guidão, facilita muito você manter o braço na linha do peito. Por quê? Você vai numa academia, já reparou que você consegue fazer muito mais força erguendo um supino reto? O que é o supino? Aquela barra que você fica deitado. Se erguer um supino reto, você vai conseguir erguer um peso muito maior do que se ele for inclinado. A mesma coisa aqui na moto. Você está trabalhando um conjunto de músculos grandes, o que vai facilitar para você esse posicionamento aqui, ó. Você está trabalhando isso aqui, tá certo que aqui ele está afastado, eu não vou conseguir girar, né, a frente da moto, mas depois eu vou mostrar isso em outra moto. Você consegue girar ele, ó, você fica menos deitado em cima da moto aqui, o que facilita muito, tá brigando comigo esse guidão aqui, ó, te facilita muito na hora de fazer a curva, diferente desse aqui que eu vou deitar e vou empurrar. Vamos fazer uma simulação aqui, ó. Isso aqui ficaria aqui, o braço, que eu estou virado, olha, minha coluna está ereta, enquanto nesse aqui eu estaria deitado e fazendo isso aqui. Por isso que esse tipo de guidão, o Ape Hanger, acaba trazendo um conforto muito maior e uma outra facilidade que acontece na hora de pilotagem é o aumento da alavanca. Então você tem um posicionamento que você fica muito mais confortável em cima da moto. Fora isso, você tem uma alavanca mais longa. Já reparou que quando você vai apertar ou soltar um parafuso com uma chave pequena, está muito duro, você vai lá, pega um alongador e você consegue acoplar na chave e girar. Com muito menos força, você consegue aplicar uma força muito maior no ponto de giro. A mesma coisa está acontecendo com o guidão. Você colocou o guidãozão aqui, você consegue aplicar uma força menor e ter um efeito maior. Esse guidão aqui, na minha opinião, é perfeito. Vamos lá, vamos falar sobre outra característica. A questão do pullback. Talvez esse guidão, para mim, não seja o guidão perfeito. Eu acho que ele tem um pullback que não é o ideal dentro do que eu gostaria. Você vai ter que definir o seu pullback de acordo com a naturalidade do seu corpo em cima da sua moto. Você levanta seus braços, sabe aquela posição de sonâmbulo que você levanta o braço? Mais ou menos aquilo é a naturalidade do seu corpo. Você exigiu pouco dos músculos, ergueu o braço de uma forma natural e você vai ter a curva, que é a curva da sua mão, e você vai entender o quanto que o pullback da moto vai estar curvado. O que é isso? Vai puxar para dentro ou para fora. Pega aqueles guidões abertos, eles são muito bonitos com os guidões abertos aqui, mas só de esticar aqui já dói o antebraço. Então você tem que trazer da sua naturalidade. Se você puxar muito para trás, na hora de fazer a curva, ele vem aqui na sua barriga. Igual acontece em algumas motocicletas, você vê que o dono de Street Glide, ele acaba sofrendo bastante com isso. O guidão tem um pullback muito fechado, ele vira e pega na sua barriga, acaba sendo um pouco desconfortável em relação a isso. Um mini Ape, que seria esse guidão, é um Ape de 10 polegadas que também acaba sendo uma alternativa muito legal para quem quer um posicionamento bacana sem ter um exagero na subida. Geralmente, um guidão como esse você consegue trocar, na maioria das motocicletas, sem trocar os cabos, que é um outro custo adicional. Claro que se você tiver um guidão muito alto, os cabos de comando
que são instalados aqui na parte de freio, embreagem, você vai ter que substituí-los. Até um certo ponto você vai poder utilizar os originais, vai depender de modelo de moto, vai depender de modelo de guidão, né? Mas até um certo ponto você consegue colocar os originais, a partir de um certo ponto você precisa trocar. Não te aconselho de forma alguma deixar ele muito esticado, que pode trazer um problema sério para você na condução, levando até a situações de acidente, caso ele fique muito esticado ao ponto de ter o risco de rompimento de algum cabo. Então fique esperto com isso aí, não economize caso precise trocar o cabo. Mas vamos lá, esse guidão aqui é um guidão de 10 com um pullback totalmente diferente. E eu quero mostrar ele em cima para ti, para você ver. Olha, tá vendo que o pullback dele me faz deixar ele bem mais para trás do que o outro? Essa seria a posição desse guidão. Olha a diferença que daria um pullback, mesmo tendo a nossa diferença desse para aquele guidão, são 4 polegadas, isso aqui. São 4 polegadas de diferença e olha a diferença desse guidão em comparação àquele outro que tem um pullback diferente desse. Então, o guidão não é só altura, você tem que estar ligado nessa parte da queda dele para entender se ele vai ser um guidão que você vai usar mais deitado, se ele vai ser um guidão que você vai usar mais em pé. Isso aí vai determinar muito o tipo de altura de guidão que você vai usar. Um guidão com um pullback, que não é o pullback como esse, que ele é mais reto aqui e menos caído, ele é um pullback que vai fomentar o uso com o guidão mais em pé. Você usando o guidão mais em pé, 10 polegadas é muita coisa. Se você está usando um guidão deitado, como esse aqui, 10 polegadas não é muita coisa. Agora eu vou falar de um guidão que não tem nada a ver com o Road King, mas é interessante eu mostrar o tipo, o modelo desse guidão para vocês. Esse aqui é mais conhecido como Sunbar. É uma variação do que nós vemos no tradicional T-Bar, que seria aquele guidão que sobe, essas torres sobem aqui e o guidão é reto. O Sunbar tem uma pequena variação para te ajudar na parte da visualização da frente da motocicleta. Serve para Road King? Cara, originalmente numa dessa aqui, como essa aqui, não. Mas tem motocicletas, por exemplo, quem acompanha, né, tem uma motocicleta famosa do grupo Red Squad, que é a Banguela, que é uma Road King que usa Sunbar, mas é uma Road King totalmente preparada, com carenagem, que não usa essa frente aqui. Você poderia usar um Sunbar nessa moto? Poderia, mas talvez você tivesse que fazer algumas alterações aqui. O que esse guidão te dá? Esse guidão aqui ele é bem baixo para um Sunbar. Geralmente o Sunbar ele é mais alto, ele fica por aqui, mas é o guidão que vai te trazer, na minha opinião, o melhor posicionamento com a melhor maleabilidade na motocicleta. Imagina um Sunbar, esse aqui é um baixinho, mas se fosse um Sunbar mais alto, ele ficaria nessa posição. Isso aqui é uma posição muito, muito boa. Você não está com o braço tão alto como o Ape Hanger, você está com os braços com a pegada mais estreitada, mais próximo do que você tem de largura, né, dos seus ombros, deixando o seu corpo numa formatação mais natural em cima da motocicleta. Eu gosto muito de Sunbar, ou mesmo as variações dele, e é geralmente o que a gente utiliza em motocicletas mais fortes, aonde a gente acaba precisando exigir bastante, né, da maleabilidade do motor. Ela tem que estar bem ajeitada, bem afinada, porque os motores mais fortes eles vão exigir uma pegada mais rígida em cima da motocicleta. Tem algumas motos que a gente não tem uma liberdade de escolha de guidão tão grande como essas que eu te mostrei. Essas motos são as carenadas da Harley-Davidson, como essa moto aqui, que é uma Street Glide. Eu vou mostrar depois para vocês uma Road Glide. O que muda das duas é que a Street Glide tem o painel mais próximo aqui do piloto e a Road Glide, ela tem o painel mais longe um pouco, deixando o miolo aqui um pouco mais livre, mas nem tanto por causa da largura. E vamos lá, olha só esse guidão original da Street Glide, como que ele tem o pullback extremamente atrasado. Isso vai gerar o quê? Olha, na curva. Olha como que ele vem próximo do meu corpo. Aqui, nesse caso, está pegando no meu joelho. Isso aqui é uma pegada que acaba incomodando muito o proprietário de Street Glide. Então, quando você vai escolher um guidão para uma máquina como essa, você tem que levar em conta alguns poréns. Você tem uma base muito larga, a base do guidão tem que ser bem larga para poder acoplar o painel. A subida do guidão, ele tem uma retraída aqui para trás antes de subir, caso você queira instalar um guidão
que seja mais alto, que é uma coisa extremamente aconselhável para uma máquina como essa, e você vai ter um limite de abertura de pullback, porque a carenagem pode levar a entrar em conflito com essa parte aqui da frente dos seus comandos. Fora o que, a parte que não pode estar aqui, a sua mão, né, ela não pode estar na frente do espelho retrovisor, porque senão você não vai conseguir ver o espelho retrovisor para ele estar aqui. E essa parte está inteira ocupada aqui. É bem difícil de você fazer um guidão para uma máquina como essa, mas sim, tem como. Existem até alguns relocadores para você colocar o seu guidão aqui e relocar o espelho retrovisor. É uma coisa corriqueira e normal nas Street Glides. Mas eu acho que talvez seja a moto mais difícil da Harley de você colocar um guidão que seja mais apto para uso do que o original. Essa aqui é a Road Glide, e a Road Glide também é outra moto que tem uma certa característica aqui em relação à escolha do guidão que pode não te deixar tão livre para optar, né, por um guidão ou outro. Essa moto ela tem uma base muito larga, apesar de não ter a frente que atrapalha tanto quanto a da Street Glide, ela também gera alguma limitação aqui na parte do para-brisa, onde você não poderia colocar um guidão, trabalhar tão livre da forma que você poderia trabalhar numa Road King, no Meritage ou mesmo a Lowrider, outras motos que não tem essas peças aqui externas, esses periféricos te atrapalhando. Enfim, lembra que eu falei sobre o pullback? Dá uma olhada essa puxada dessa moto. Olha como ela está próxima da minha barriga aqui. Quando eu pego e esterço esse guidão, ele vem muito próximo da barriga. Se eu tivesse uma outra situação, um guidão um pouco mais alto com o pullback aberto, em vez de estar aqui, eu estaria aqui. Eu não preciso colocar minhas costas para frente, eu posso ficar mais sentado aqui, aumentar a minha alavanca e conseguir uma maleabilidade maior. Agora, vamos lá. Aqui, meu amigo, isso aí é coisa que é para filme, serve, o cara coloca em filme, né, aquele lá é muito bonito, o pessoal exagera no guidão, às vezes coloca um guidão muito alto, que dá um layout, às vezes bacana, né, dentro do, é subjetivo o gosto do que o cara curte, mas ele vai te dar uma maleabilidade muito boa em baixa, mas em alta velocidade você vira um paraquedas, eu não aconselharia para ninguém. Agora eu vou mostrar para você o que, na minha opinião, é o hors concours desse tipo de modelo de guidão para uma Road Glide. Olha só um guidão desse aqui com um riser, que você tem a capacidade de levantar ou baixar aqui, de acordo com o riser, você vai soltando, você consegue dar inclinação e você consegue ter uma pegada sensacional dentro de uma linha muito boa, mantendo a posição aqui da proteção aerodinâmica que você teria originalmente numa moto e mesmo assim você vai ter maleabilidade. Um guidão desse aqui, ele vai ter um pullback bem mais aberto do que o original e você vai ter um guidão mais estreito, com maior capacidade de condução, o que numa moto como essa fez todo sentido. A CVO ST, uma das motos mais fortes que a Harley já fez. Inclusive, se você gosta desse tipo de máquina, se você gosta da CVO ST, dá uma olhada nos materiais que já lancei sobre ela e fica de olho que tem muito mais coisa saindo sobre o projeto dessa máquina aqui na sua telinha. Então hoje eu fui falar um pouco para vocês sobre guidão e é claro que tudo isso que eu falei é sobre a minha percepção do que eu, todos esses anos que eu ando de motocicleta, de Harley Davidson, tenho sobre a utilização de guidão. Você deve buscar, claro, um profissional quando você for escolher, te aconselho a buscar sempre um auxílio profissional para você não comprar gato por lebre. Tem muita situação de guidão que você vai ver uma coisa que às vezes na internet é maravilhosa, mas na prática, meu amigo, pode te trazer uma dor de cabeça e acabar com aquela sua viagem que você planejou durante muito tempo. Então fica de olho, dá uma olhada bem, escolhe o tamanho ideal para ti, que fique num posicionamento saudável para que você consiga conduzir a sua moto e, é claro, busque o seu estilo dentro disso. E se você gostou disso aqui, desse material, já se inscreve no canal e a gente vai sempre avisá-lo sobre novos materiais que forem acontecendo, que a gente for falando aqui de tudo que acontece na oficina, essas dicas, falando sobre modelos de motos, performance, customização, preparação, é só ativar o sininho que você vai ser avisado a cada vez. Obrigado aí por acompanhar, até a próxima!